Bem, nós recebemos aqui a visita do governador Raimundo Colombo, um sujeito que gosta muito de futebol. É verdade. Ultimamente não tem sido fácil para enfrentar umas boas partidas, não é? Tá difícil, né? Governador, boa tarde, bem-vindo ao estúdio aqui do SBT Meio-Dia. Cláudio Prisco Paraíso, nosso comentarista, já está conosco. Amanhã nós fechamos aí o semestre dos 8 que o senhor tem pela frente. Como é que o senhor faz essa avaliação inicial aí, nessa visita que o senhor nos faz hoje aqui? O governo vive, nesse momento, o melhor momento, porque nós estamos investindo muito, nós estamos com uma boa experiência, uma equipe bem motivada, a gente está colhendo os melhores resultados. Mas nós vivemos hoje um cenário nacional e internacional bastante complicado. E nós não somos uma ilha, a gente já sente as dificuldades, né, da economia, da retração econômica. Dos 54 meses de receita, esse mês de junho é o pior de todos. Não vai bater em 2%, né, governador? Não vai chegar abaixo de 2%, com uma inflação de 9%, então você tem 7% negativo. Mas a gente tem uma situação equilibrada, nós temos umas notícias boas, quero aproveitar aqui para em primeira mão informar, nós temos 151 mil entre servidores ativos, inativos e pensionistas. Nós vamos pagar no dia 17 de julho a metade do 13º, vamos antecipar, já é uma tradição, mas no cenário presente hoje na economia brasileira, só 4 estados, me parece, que vão fazer essa antecipação. E são 365 milhões na economia, né? Isso ajuda, é um movimento que a gente faz anticrise para poder gerar, fazer com que a máquina continue se movimentando. Santa Catarina, por tradição e também pelas características da nossa economia, sobretudo em relação ao dólar, nós temos uma situação um pouco melhor que a média nacional. Mas o problema é que se associa... Até pelo nosso perfil exportador, Exatamente. Né? Mas o problema é que se associa a essa crise econômica, uma crise política, uma crise de insegurança, de uma instabilidade que está presente, tudo isso desestimula. E a gente sente realmente dificuldades. O mês de junho foi um mês muito desafiador para nós, né? Antes de ir para a crise política, governador, só para a gente esgotar um pouquinho aqui no âmbito do Estado. Agora, o Estado consegue hoje um colchão financeiro, um pouco também porque segurou firme a situação, não deu aumento e conseguiu formar um colchão financeiro, né? A gente sabia que a situação ia ser muito difícil e vai ser muito difícil no segundo semestre. Eu acho que ali por agosto, setembro, outubro, nós vamos estar realmente com um processo econômico bastante lento, né? E pensando nisso, a gente procurou ter um equilíbrio. A nossa folha está no limite prudencial, é uma situação que inspira assim, uma série de medidas nossas. Nós temos que ser cautelosos na ampliação, na chamada de concursos, em qualquer concessão, né? Porque eu acho que a pior coisa que pode ter, e graças a Deus nós asseguramos que isso não vai ocorrer, é qualquer atraso de pagamento. Seria uma coisa muito ruim para o conjunto todo. Agora, a gente tem que ser cuidadoso, e nós temos feito isso rigorosamente, cuidado do custeio, cuidado da despesa, e graças a Deus nós temos um volume muito grande de investimento que é resultado de contratos de financiamento feito há 3 anos atrás. Este ano nós vamos fazer o maior volume de investimento da história de Santa Catarina, mais de 3 bilhões de reais. Mas isso é de outra fonte de recursos e ele está disponível e o ritmo das obras está melhorando bastante. Governador, dentro daquele planejamento inicial aí para a gente poder tocar o governo no meio dessa crise financeira que nós estamos atravessando até o final do ano, o senhor tem novos cortes previstos para dentro do fluxo de caixa financeiro do Estado? Sim, nós estamos comemorando já uma excelente conquista, que são as empresas de economia mista. Elas tinham um déficit muito grande. Nós fizemos um plano de demissão incentivada, eu tenho aqui depois os relatórios e vou deixar aqui para vocês, onde nós estamos fazendo uma economia muito significativa. De quanto? Aproximado? Olha, mais ou menos até 2018, de 250 milhões de reais. O 2012, nós tivemos um prejuízo grande, porque as pessoas foram aposentadas, nós continuamos pagando. 2013 via PDI. 2013 a mesma coisa, 2014 também, 2015 a gente já reverte e começa a ter um cenário positivo. Eu também estou encaminhando um projeto de lei para a Assembleia, extinguindo cerca de 300 cargos comissionados. Vai encaminhar agora? Não? Vou encaminhar essa semana ainda. Isso tudo, a ideia é reduzir custos, é aumentar a nossa eficiência, ter controle financeiro, para que o governo de Santa Catarina seja um agente motivador, um exemplo positivo. E não ficar reclamando da crise, falando que não pode, que não dá, e aumentando a crise. O nosso papel é o inverso. Semana passada, acho que você esteve lá, nós lançamos aquele programa de energia, vamos fazer outros movimentos iguais a esse. A nossa ideia é a seguinte: nós não queremos que nenhum catarinense perca o emprego. E se perder, que reconquiste imediatamente. Eu sábado fui lá na Pamplona, em Rio do Sul,
Sul, eles vão contratar um monte de gente, ampliaram, e a gente está estimulando toda a empresa que quer ampliar, quer fazer um novo negócio, quer abrir mercado, a gente está ajudando no sentido de gerar mais empregos, melhorar a realidade de quem está trabalhando. Essa é a forma que a gente tem de enfrentar a crise. Amanhã tem um encontro do governador com os secretários, onde o governador pretende dar o recado em relação a manter a economia e procurar impulsionar a ação do governo. Eu gosto de uma política administrativa que é conversando, que é mostrando dados, que é chamando a razão. Não adianta aquele negócio de puxar na orelha, dar chute nas pessoas, porque isso não funciona, nunca funcionou. A gente mostra, olha, a arrecadação de junho caiu muito, esta foi a situação, nós esperávamos 8,5, 9, está vindo 2. Essa diferença é uma diferença que você vai consumir das nossas reservas, da nossa economia. Nós temos que continuar nessa política, vamos acompanhar o mês de julho, vamos chamar a atenção para todo mundo. É uma questão de estado de alerta, não é? Agora, governador, é uma cadeia, né? Porque na medida que o governo federal também enfrenta dificuldades, os estados, consequentemente os municípios que vivem do fundo transferido pela União e também dos 25% do ICMS do Estado, que passa a ser menor, né? Vai diminuindo tudo, né? E por isso a gente tem que ter realmente muitas medidas administrativas. No setor privado, embora seja doloroso e sempre tenha prejuízo, você tem muito mais facilidade de se adequar a uma situação financeira. O setor público, existe um conjunto de legislação, existem movimentos sindicais que às vezes não compreendem, não têm sensibilidade e não ajudam o governo a fazer o dever de casa. Por isso a gente tem que ser muito determinado. Mas nós já estamos fazendo isso desde outubro do ano passado. O último trimestre do ano 2014 já foi esse trimestre de queda. O primeiro trimestre de 2015 foi muito ruim. Houve uma recuperação em abril e maio e uma perda grande em junho. Então, a gente está com condições de equilibrar. Tanto é verdade que nós estamos pagando o 13º, a metade já, e a gente está com todas as nossas contas em dia. Mas é uma situação difícil e que inspira, assim, muita atenção. Agora, governador, eu noto que quando lhe perguntam sobre eleições, sobre política, o governador sempre responde mais com administração, com gestão. É por aí? Também, por isso, com um pepino desse tamanho, né? Você não tem nem como pensar, porque eu acho que a melhor forma de fazer política é um bom governo, que honre seus compromissos, que a sociedade respeite, porque ele procura cumprir com determinação. Então, eu acho que a eleição municipal é o ano que vem. Eu, quando era prefeito de Lages, eu ficava muito chateado quando vinha alguém de fora dizer o que a gente tinha que fazer. Eu acho que você tem que respeitar as autonomias locais, valorizar as lideranças locais, interferir o mínimo possível. E quando interferir, para ajudar, para somar. Então, eu não sou daquela linha de você chegar lá nesse município, tem que ser assim. Eu acho que tem que respeitar a cultura. A eleição de 2018, toda sinceridade, não pode começar agora. Nós temos 6 meses de governo, né? É um desrespeito com a população já querer botar um processo político agora, porque atrapalha a gestão, né? E a gente é que sente a pressão, é que sabe como isso é ruim. Então, eu acho que a eleição de 2018, vamos tratar depois de 2016, né? O segundo mandato mal começou, né? Tem 6 meses, pô. E outra questão, governador, que diz respeito justamente a essa questão da convivência com o PMDB. Como é que está? O vice-governador Eduardo Moreira... Dentro do governo, a gente convive numa boa, todo mundo se ajuda. Não, eu não sinto essa dificuldade. Eu sempre peço que no governo a gente não pense apenas na sigla partidária, mas no compromisso com a sociedade. A sociedade não quer saber se o cara é do PMDB, do PSD, do qualquer outro partido. O que ele quer é que o governo seja bom, que seja eficiente, né? Claro, sob o ponto de vista partidário, cada um tem a sua realidade, as suas circunstâncias, tem que dar resultado à sua agremiação partidária e isso a gente tem que respeitar. O momento político, eu acho que ele mudou um pouco, né, no Brasil inteiro, aliás, mudou muito, né? E nós vamos ter que ter a habilidade, a qualidade de discutir isso. Mas eu acho que, em primeiro lugar, no meu caso, eu sou obrigado a pensar assim, em primeiro lugar tem que estar a gestão. Agora, tem um projeto que o governador mandou já, acho que uns 2 meses, da fusão das agências reguladoras. E até agora a Assembleia não votou. O relator é o deputado Valdir Cobalcini, coincidentemente presidente interino do PMDB catarinense. A informação que eu tenho é que entra na comissão amanhã, né? É importante a gente fazer esse movimento porque ele faz economia, aumenta a eficiência do governo, moderniza a gestão. A gente tem que avançar. Existem outras ações que nós vamos encaminhando aos poucos para a Assembleia Legislativa. Governador, o senhor dá claramente passos na gestão do governo do Estado com uma maturidade política muito bem desenvolvida, o que os partidos que fazem a composição com o senhor acabam entendendo melhor isso. Mas com a perda do senador Luiz Henrique da Silveira, como fica aquela questão da tríplice aliança?
Olha, a perda do senador Luiz Henrique é muito grande, sabe? Ela é grande sob o ponto de vista político e, para mim, sob o ponto de vista pessoal. Nós éramos amigos, né? Era um conselheiro. Uma pessoa de uma integridade muito grande, uma pessoa que sabia te ouvir. As conversas com ele não vazavam, né? Porque tem momentos que você tem que fazer uma confidência. Você toma uma atitude, ninguém compreende, mas para alguém você tem que dizer, a razão é essa aqui. Então, ele foi, durante esse tempo, um grande conselheiro, um amigo e um irmão. Eu perco muito, né? Eu acho que Santa Catarina perde. E as circunstâncias políticas também se modificam, né? Eu não tenho a pretensão de dizer que tenho o controle dessa situação, porque a gente, de fato, não tem. Vamos deixar evoluir. Eu acho que, nesse cronograma, a gente tem que fazer um bom governo e as peças se ajustam lá na frente. E agora o plano nacional? Operação Lava Jato, cerco cada vez maior em relação ao governo, a presidente Dilma, ao ex-presidente Lula. O clima no país não é bom. Não, não é bom. Pelo contrário, ele é muito ruim, né? Não está havendo colaboração, não está havendo compreensão, né? Ninguém quer ajudar, todo mundo quer incendiar, não tem bombeiro, só tem incendiário. Eu acho que é muito ruim para o país isso. É claro que as coisas precisam ser apuradas, eu acho que esse é um grande gesto da presidenta. Eu sei que ela tem um nível de popularidade hoje baixo, mas as investigações estão em curso e elas estão sendo processadas e as pessoas estão sendo presas, né? O problema é que está contaminando o processo político. O Congresso está estuprando a nação toda noite, pô. Cada vez que vota é uma tragédia. Nós temos um grave problema de previdência pública, você derruba o fator previdenciário, você faz o reajuste do salário igual às taxas do salário mínimo, aumentando o rombo de forma irresponsável. Nós tivemos a oportunidade de corrigir pela reforma política esse modelo político podre que está aí no país. E o que a gente fez? Piorou. Então, toda noite, dando uma dose dessa, mais aumento, mais leis irresponsáveis, agrava ainda mais a situação. A análise de risco do país começa a se comprometer e você começa a ter muita dificuldade de relacionamento com a economia internacional, com o mercado financeiro internacional. Isso agrava mais ainda a situação. O problema é o seguinte, nós estamos há 6 meses do governo, nós temos que ser mais responsáveis, porque a sociedade não quer perder os direitos que já conquistou. Mas a presidente está perdendo o apoio político, né? Fora e dentro do Congresso, né, governador? Isso é uma realidade gritante, né? É uma realidade, nós temos que tentar ajudar, porque eu acho que isso é uma coisa que não interessa a ninguém. O cenário se agravando é um processo que traz uma série de prejuízos para todos no país. E daqui 2 semanas o Tribunal de Contas da União faz o julgamento das contas de 2014 e a tendência é pela rejeição, na primeira vez, na República Brasileira. Isso terá consequências, porque é um fato que nunca tinha acontecido e é um processo que realmente ele enfraquece a posição do governo. Nós temos que acompanhar isso com cautela. Porque o tribunal vai recomendar, provavelmente, a rejeição. O Congresso, a Câmara vai se manifestar. Sim. Se acolhe a rejeição, pode ser instaurado crime de responsabilidade contra o presidente da República. Porque o Tribunal de Contas... Até porque as pedaladas fiscais, governador, continuam. Sim. Nesse ano de 2015. O Tribunal de Contas, ele é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo. A decisão, como tu colocou bem, é do Congresso. E isso joga lá para dentro mais um processo de um debate profundo e bastante complexo. Então, me preocupa esse cenário porque ele contamina, né, o bem-estar dos brasileiros, o bom humor dos brasileiros, a economia do país. Então, nós já temos um cenário econômico difícil. Com todas essas crises políticas, a tendência do processo é piorar. E isso é muito ruim para todos nós, porque ninguém quer, né? Eu acho que todos nós brasileiros queremos o melhor e não o pior. Nós queremos que as coisas se resolvam. Essa é uma hora de bom senso, uma hora de equilíbrio, uma hora de pensar grande. Grande significa ter espírito público, pensar no país e não pensar no seu interesse, na sua conveniência, porque aí fica difícil, ou apenas na sigla partidária e também de governo e oposição. Porque se você olhar o fator previdenciário, quem é que implantou? PSDB. Quem é que votou agora pela derrubada? PSDB. Quem é que era contra o aumento do salário mínimo naquela proporção e quem é que estendeu agora aos aposentados, quem pagava? Aí não dá. Ou seja, a oposição também comete seus deslizes no campo da coerência política, né? Se o governo está mal, a oposição também está. Essa é uma crise política. E aí é o que eu digo, terminou um ciclo na política brasileira. Esse modelo que está aí, a gente pode até fazer bem, criticar bastante as pessoas, mas se preparem para criticar muito mais os próximos, porque a crise é do sistema. É claro que pessoas fazem o sistema, mas hoje nós temos que mudar o modelo, o sistema, senão as coisas não se corrigem. E hoje nós já temos 3 crises, né? Econômica, política e moral. Se vinha institucional por aí, governador?
Não é verdade? Não, mas nós vamos conseguir dar a volta, nós não podemos chegar. O Brasil é muito grande, muito forte, muito bom, e a gente tem que ser mais forte que isso. Se me permite, Pois não? Reforma política tem jeito? Funciona? Vamos ver se o Senado consegue corrigir alguma coisa, mas eu perdi a esperança e fiquei muito triste, porque o modelo que está aí não funciona, o resultado é muito ruim, tem que mudar, por amor de Deus, tem que mudar. Para encerrar, governador, vejo que o senhor tem uma pasta aí do Pacto por Santa Catarina. Alguma novidade? Está indo muito bem, por isso nós implantamos um sistema de acompanhamento. Hoje eu sei todas as obras, tenho fotografia quase de todos os dias, cronograma, andamento. Eu posso ir te mostrando aqui com dados, com custo financeiro, obra por obra, região por região. Então nós melhoramos muito. E o ritmo das obras satisfatório? A grande maioria, sim. Tem umas que depende da empresa, não vai. Por exemplo, vou tomar mais um minuto aqui em Florianópolis. A Estrada dos Ingleses não ia, todo mundo chateado. Trocamos a empresa, agora está todo mundo elogiando. Então, a gente está fazendo esse ajuste. Eu queria deixar aqui com vocês do SBT, para que vocês possam acompanhar. E aqui está o impacto também desses repasses que a gente está fazendo e de todo o equilíbrio da nossa gestão, para que vocês possam avaliar e informar todos os catarinenses. Perfeito, governador. Muito grato. Bom te rever, eu agradeço Satisfação. a oportunidade. Satisfação. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Hein? Uma boa sorte aí na continuidade dos trabalhos e conte conosco. Estamos sempre aqui também otimistas, esperando sempre por boas ações do governo de Santa Catarina é um belo para a nossa estado, sociedade. né? Vai fazer a diferença, tenho certeza disso. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado.